Olá, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da EDD Ágape. Estamos estudando o livro de Ezequiel, no capítulo 20, e agora entramos na parte 4 do nosso estudo. É bastante importante a gente lembrar que já tiveram 3 estudos, e no anterior nós tratamos sobre Deus agir de acordo com o seu nome. Por amor do nome de Deus, do próprio nome de Deus, é que Deus age. Então olha que coisa preciosa é você descobrir o que significa o nome de Deus, é você entender a pessoa, a identidade do próprio Deus, para que você tenha segurança no seu presente e no seu futuro. Vamos então continuar esse estudo de Ezequiel capítulo 20, agora entrando na parte 4. Não percam, meditem na palavra de Deus, vem conosco que tem muita vida para mim e para você. Concluindo esse comentário que eu estou trazendo aqui, esse entendimento sobre o zelo de Deus, primeiro pelo seu nome, senão ele não pode zelar por nós, ele tem que zelar primeiro por si, e ele ensina em todas as coisas, é o seguinte: meu Deus, mas se eu não fizer essa obra, quem vai fazer? Não, eu tenho que falar tal coisa, porque se eu não falar, quem vai falar? Eu quero lembrar para você que lá em Mateus, no capítulo 3, abra sua Bíblia rapidinho em Mateus capítulo 3, verso 9. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Palavra de João Batista. Eu e você temos o privilégio, a graça de Deus foi direcionada para nós, para pregarmos a palavra dele. Então, se você não for, se eu não for, tem quem vá, tá bom? Elias disse, só eu fiquei. Lê do engano, tá bom? Nós não somos nada mais do que filhos reconectados que entenderam o chamado. Se desentender, paciência, outros virão, ok? É só um aviso, porque às vezes a gente esquece um pouquinho de onde nós somos resgatados. E para finalizar, capítulo 19, parte 1 e 2, ouça as duas, tá? E em uma delas duas, Breno fala muito bem sobre a posição de Israel, que ela está entre dois povos que, nos tempos aqui, né, de Jeremias, Ezequiel, eram povos pagãos, povos ímpios, não sujeitos ao governo do Deus Pai. Israel foi colocado entre esses dois povos, e Breno fala muito bem sobre a importância dessa posição, e eu quero somente relembrar dizendo o seguinte: estar numa posição aonde você está cercado por inimigos não quer dizer que você seja refém. Muitas vezes você estará nesse lugar como a candeia que deve ser colocada em lugares altos. Como uma cidade, né, nos lugares altos para ser vista, a candeia nos lugares altos, a lâmpada nos lugares altos para iluminar. E como o sal nas coisas que não têm gosto, para dar gosto e fazer a diferença. Então, o fato de estar cercado não quer dizer que Deus te abandonou, não quer dizer que Deus esqueceu de você e que você é o cocô do cavalo do bandido. Você é luz, e por isso que as trevas estão ao seu redor para que você faça a diferença. Que Deus te abençoe poderosamente na obra que você tem que fazer. Aleluias. A gente vê, meus irmãos, meus amigos que estão aí ouvindo a escola bíblica, preciosidade, né? A gente poder dedicar esse tempo, o pastor e mestre Guilherme trazendo para a gente de que nós não somos reféns. É muito bom a gente lembrar que o Senhor Jesus, ele veio à Terra, veio, né, nasceu como um homem aqui, né, já era existente como Deus, mas ele foi feito também em forma de homem aproximadamente 2000 anos atrás. E quando ele veio para uma terra que tinha muito problema. Ele veio para uma terra que queria destruir o próprio Jesus. E ele não se fez de coitado. O Senhor Jesus, ele veio como candeia, e você se fala assim, nossa, mas era Jesus. Então, tem uma boa chamada para nós. Deus, desde o início, disse que nós somos feitos à imagem e semelhança dele. E ele envia o Filho Jesus como exemplo de que filhos nós devemos nos tornar, tá? Então, isso é bênção porque como Jesus, ele não negou o chamado dele, o propósito dele, você fala de Jesus até hoje. Meus irmãos, o Senhor Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que a dele. Então, que a gente não venha dizer que Jesus é mentiroso, a gente só precisa, esse só não quer dizer que é pouco, mas é poderoso, a gente precisa crer que Deus
ele tem poder para fazer com que a gente consiga ser essa luz no mundo, sim. Existe uma opção nossa, existe algo que nós temos que fazer, que é decidir por Jesus, que é decidir ser filhos de Deus, decidir agir como filhos de Deus, e naquilo que nos falta como poder, Deus, ele envia o Espírito Santo, né? E eu queria fazer alguns comentários para nos ajudar. Primeiro, né, que eu gosto sempre de estar trazendo, o capítulo 20 não começou, a Bíblia não começa no capítulo 20 de Ezequiel, e recordar que o capítulo 19, ele traz um Deus dizendo que vai arrancar a videira. Mas logo depois, no 20, você encontra um Deus que ele está dizendo assim, olha, eu sempre ajo a favor do propósito de fazer vocês plenos. Então isso é muito lindo. Vamos nos recordar que existe sim no capítulo 19 a lamentação, mas no 20 existe a exaltação do plano de Deus que nos envolve, que envolve aqueles que vão dizer, Senhor, eu quero. Então, sim, há o momento da tristeza e logo depois vem o momento da gente se elevar com esse Deus e dizer, nossa, que bom. E por que vai acontecer? Não vai acontecer pela força do seu braço, vai acontecer pela força do próprio Deus. Deixa eu te explicar isso. Não quer dizer que Deus faz independente de nós, não quer dizer que nós seremos salvos independente de Deus. Não, não é isso. Não quer dizer que é uma hipergraça, que qualquer coisa que a gente faça será perdoado. Não, não é isso. O que Deus está dizendo é, vai acontecer o meu plano porque eu tenho poder para isso. Mesmo que vocês escolham fazer o que é errado, alguns da nação de Israel vão sim aceitar, e o meu plano de salvar a humanidade vai acontecer. Porque observem, Deus ele fala que ele não vai deixar com que o nome dele seja profanado entre as nações, e muitas vezes a gente pode estar pensando de uma maneira meio agressiva, porque as nações vão apontar o dedo. Querido, vamos nos recordar, o propósito de Deus foi plantar Israel naquele lugar para que as nações vejam, e para que as nações sejam salvas. Deus pode estar dizendo, eu continuo com o meu plano de salvar a humanidade. Ainda que o povo de Israel se negue a ser obediente, estar junto comigo, cooperando para esse plano, o plano vai acontecer. Como o pastor Mestre Guilherme trouxe de maneira linda, ainda que alguns de nós, ainda que eu, ele é sempre melhor trazer para a gente, né? Sempre apontar para a gente. Se um dia, misericórdia, eu não quero que aconteça, eu disser, eu não quero mais ser filho de Deus, o plano de Deus não vai parar por causa disso. Deus nos convida para ser cooperadores desde o início da Bíblia, desde o início da criação da terra, Deus nos chama para ser cooperadores, e nos deu livre-arbítrio. Mas se a gente não escolher estar com Deus, o plano dele que é maior não vai deixar de acontecer. Somos nós que estamos dizendo, não quero estar no seu plano, eu quero estar em outro lugar. Em forma de organização, talvez para ajudar a gente, dos versos 5 a 10, você vai ver Deus falando sobre o Egito, ele agiu com o povo de Israel, e sempre observe que Deus fala a situação do povo, o povo faz algo de errado, mas acontece algo. Você vai ver ele falando do povo no Egito, nos versos 5 a 10. Depois, nos versos de 11 a 17, você vai ver de Deus falando com eles no deserto, tratando com eles no deserto. Nos versos 18 a 22, tratando dos filhos daquela geração que estava no deserto. E no próximo capítulo, no próximo episódio, dos 23 ao 32, segue até o 49, falando da geração atual de Ezequiel. Tá? Deus está mostrando a história de Israel. E sempre vindo esse mais de Deus. É muito bonito nos versos 13 e 14, que o pastor Mestre Guilherme, né, trouxe para a gente estudar, Deus falando sobre o sábado. Deus dizendo, olha, eu dei o sábado para vocês. E eu queria fazer um comentário a respeito disso, e dentro daquilo que o pastor Mestre Guilherme trouxe em relação a propósito e em relação à ferramenta. Deus disse que deu para o povo de Israel um sábado, um dia em que eles não precisariam trabalhar. Inclusive, você pode se recordar que quando eles recebiam o maná, na sexta-feira, eles colhiam o dobro. Então, Deus dava a provisão para o sábado. Israel seria conhecido como um povo que tinha um tempo de descanso. Outras nações poderiam olhar para Israel e dizer assim, nossa, olha isso. Olha que nação maravilhosa, que Deus que cuida dessa nação. Um sinal da aliança, um sinal do casamento entre Deus e Israel. Quando a gente perde a noção do propósito, a gente começa a discutir a respeito da ferramenta. A gente começa a falar sobre o sábado ou não, o jejum ou não, a prática espiritual ou não, e a gente se perde com o propósito da ferramenta.
E Deus, ele fez o sábado com um propósito. O próprio Jesus, quando ele chegou na terra, ele falou: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então, é muito bom a gente ter essa liberdade, claro, a liberdade de estudar a Bíblia e de buscar entender o coração de Deus, para que a gente sempre defenda o coração do Senhor, para que a gente veja que Deus quer nos dar uma vida livre, que nós sejamos conhecidos como povo de Deus, como aqueles que conhecem o coração do Pai. E que sim, tem práticas disciplinadas, mas as práticas são para que tenhamos o propósito bem alinhado, para que a gente consiga operacionalizar o propósito de Deus. Mas que a gente nunca venha trocar o propósito, perdão, pela operação. Que a gente não venha deixar a ferramenta tomar o lugar. E o pastor Mestre Guilherme, de maneira linda, traz essa questão da idolatria. Eu, enquanto lia o texto aqui, eu falava, meu Deus, eu fiquei muito emocionado, porque Deus fala, olha, eles não agiram segundo os meus decretos, profanaram os meus sábados. Mas se você observar, por que Deus fala não agiram segundo os meus decretos? Ah, porque ele está mandando e acabou? Não, Deus fala porque aquele que seguir as minhas leis, por ela viverá. Queridos, nós já lemos Levítico, nós vemos Deus tratando de situações políticas, sociais, econômicas, tentando fazer com que o povo de Deus viva bem. Então não é um decreto pelo decreto. Não que Deus precise nos explicar nada, não é isso, mas ele se deu ao trabalho de explicar e mostrar que ele queria que nós tivéssemos uma vida linda. Então, o sábado nos daria um tempo de descanso, os decretos de Deus fariam com que a gente não ficasse pisando no irmão, que a gente não tivesse uma cultura econômica que fica fazendo com que pessoas fiquem muito pobres e não tenham alimento. Eu convido você a ler o livro de Levítico, você que gosta de política, e ver qual foi a solução de Deus para aquela época. E você vai se questionar, nossa, eu nunca vi algo tão moderno e algo tão genial quanto as leis de Deus em Levítico para fazer as pessoas viverem bem. Então, que a gente sempre fique isso no nosso coração, de que Deus ele tem o propósito de trazer de volta a realidade do Éden para nós. Uma realidade de comunhão com Deus e de comunhão com o seu próximo. E isso é feito por meio de Jesus. Isso é feito por meio da Igreja de Cristo. O Senhor nos deu esse papel e que a gente venha a estudar cada vez mais a palavra de Deus para conseguir fazer isso. Finalizo o meu comentário dizendo algo que é muito legal. Deus, ele dividiu o governo da terra conosco. Por mais que os homens decidam não fazer algumas coisas, ele continua sendo o governante de todo o universo. E eu agradeço por essa segurança que nós temos em Deus, de que no final de todas as coisas, nós veremos o plano de Deus acontecendo. É muito bom ver nesse capítulo de Ezequiel 20, que por mais que o homem tenha o livre-arbítrio de Deus é mais forte. Então que você possa se lembrar disso. Deus também tem livre-arbítrio. E o arbítrio dele é muito mais forte porque ele é mais poderoso. Então, a nossa escolha está: queremos estar no plano de Deus ou não queremos estar no plano de Deus? Eu já profetizo, libero essa palavra, que cada um de nós conheça o plano de Deus e que vai estar sim com ele, porque a vontade do Senhor, ela é boa, é perfeita e agradável, e segundo o que ele fala, para nos dar o fim que nós mesmos desejamos. Amém? Fica aqui um grande abraço para você, encerro meu comentário e fiquem ligados, porque no próximo capítulo, no próximo episódio, você vai se emocionar, porque você vai ver Deus falando nos versos 23 ao 32 o que nos aguarda, o que ele tem reservado para aqueles que o amam. Exatamente. Glória a Deus pela sua vida, Breno, por todos os irmãos, né, que nos ajudam a edificar essa obra da escola bíblica, e tudo isso não é porque lemos, porque estudamos, mas é a graça de Deus sobre nós, as orações, né, os pensamentos dos irmãos em nosso favor, declarando palavras de bênção, as orações curtinhas, né, do dia a dia, quando você lembra de alguém, diz, pô, que Deus abençoe o caminho de fulano de tal. Isso é uma oração, tá? E isso faz diferença na vida das pessoas, e assim é no nosso grupo. Então, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos ficar por aqui. Você medite no que a gente trouxe, creia que você é uma bênção, mas creia também que tem um bocado de gente boa do seu lado, um bocado de instrumento de Deus, e não pare porque você cometeu um equívoco. Se arrependa e continue caminhando.
em direção ao alvo, tá bom? Às vezes a gente tropeça, às vezes a gente erra o alvo. Deus já sabia disso e ele abranda a sua ira quando a gente se arrepende. Ele, como a Bíblia nos disse, né? Ele alivia o peso da mão quando há arrependimento. Glória a Deus por isso. Eu te abençoo, declaro sobre a sua vida arrependimento genuíno. Eu declaro sobre a sua vida que você manifestará os frutos de arrependimento e declaro que você caminhará cada vez mais santo, cada vez mais firme no fundamento que é a palavra de Deus. Que o Espírito Santo te use poderosamente para você propagar essa mensagem que estamos aqui trazendo e que você faça muito mais e muito melhor do que fizemos até agora com essa palavra. Para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.